Muitas pessoas acreditam que o maior gargalo financeiro é entrar em endividamentos maiores. É comprar o carro, é financiar a casa, muitas vezes é você entrar no endividamento de longas parcelas. Só que o que elas não sabem é que o maior vazamento financeiro, ele está nos pequenos gastos, naqueles que são invisíveis ou que eu costumo falar com os meus clientes, os gastos fantasmas. Para quem não me conhece, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais, com foco no emocional, com especialização em neurociência e psicologia positiva, educação financeira e por formação eu sou contadora já há mais de 14 anos. Então eu lido com números aí já há um bom tempo, só que ao longo dessa jornada o que mais me impactou foi que dinheiro não é matemática e que a gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa mente para a gente poder desvendar o mistério do dinheiro no nosso bolso. Para você que já gostou desse início, eu quero que você fique aqui comigo, compartilhe esse vídeo com 3 pessoas, com 3 amigos que você gostaria de proporcionar ali um caminho de liberdade financeira também. Se não é inscrito, já faz a sua inscrição aqui no canal para você receber aí a notificação de vídeos que são semanalmente. E aí eu quero discorrer com vocês aqui hoje justamente esse lugar, os gastos invisíveis e qual que é o problema desse lugar dentro do seu bolso. A maioria das pessoas, gente, realmente acham, né, que entrar no endividamento longo é o que vai ser o problema financeiro delas. Só que a neurociência ela nos explica que o nosso cérebro ele está em busca de prazer imediato. O nosso formato ele pede, né, um equilíbrio dentro das nossas químicas, das nossas informações neurais. E aí, dentro disso, se você não consegue, por exemplo, trabalhar uma meta de longo prazo, se você não consegue entender qual que é o mecanismo que vai te trazer satisfação ao longo desse processo, a primeira coisa que você vai fazer é buscar um prazer imediato. Até porque quando a gente vai olhar para nossa estrutura, talvez para nossa família, para dentro do formato que a gente aprendeu a viver, nós estávamos acostumados a fazer as coisas de imediato, né? Para ontem. Até porque às vezes a gente vai pegar alguns exemplos aqui de família, né, de mãe, quando pedir alguma coisa para a criança é agora, eu preciso disso agora. Então a gente acaba acostumando e modelando as nossas decisões, as nossas ações, as nossas crenças por um formato que tem que ser agora. E aí, na vida adulta, a gente começa a praticar o nosso dia a dia, muitas vezes sem a consciência de onde está vindo esse desejo que é o quê? De imediato. E aí, nessa cautela, a gente começa a comprar as pequenas coisas, a não controlar, a não ter o longo prazo como algo favorável. E se a gente não refaz essa rota, a gente acaba tendo sim problemas financeiros gravíssimos que vão gerar ali uma bola de neve em relação a toda a sua estrutura financeira e pode virar um caos. E para sair dali, gente, precisa de muita estrutura, precisa de muito comprometimento, precisa às vezes de um ambiente diferente ou até pessoas para poder te mostrar um caminho que é possível sim sair desse lugar. Então, por isso esse canal existe, né? O Finanças Sem Limites, para justamente você entender que não é só sobre dinheiro, só o problema, é possível viver a liberdade financeira a partir de uma mudança de mentalidade, de comportamento, olhando aí para suas emoções e para todo o seu histórico de vida, juntando aí, é lógico, né, com a organização financeira. E aí eu quero trazer para você alguns pontos aqui acerca desse assunto para abrir um pouco mais a sua consciência, a sua mente, no seu dia a dia e você sair desse automático, começar a tomar algumas pequenas decisões que no final do mês já vai dar um impacto financeiro para você e quem sabe você sai de um endividamento ou você começa a montar a sua reserva e daqui a pouco você está vivendo um fôlego financeiro diferente, né? Então, o poder do acúmulo. Quando a gente olha para esse assunto, eu escuto muitas pessoas, muitos clientes falando que não conseguem fazer investimentos, que não conseguem ter a sua reserva, que toda vez que coloca um dinheiro lá, precisa tirar esse dinheiro porque não sobra nada, nunca é o suficiente. Então, dentro desse assunto, eu quero falar para você o seguinte:
R$ 20, gente, que você gasta no dia, se você for somar isso, R$ 20 todos os dias, no mês dá R$ 600. Se você for olhar isso na estrutura de um ano, é R$ 7.200. E eu escuto muitas pessoas falando que não conseguem guardar dinheiro porque não dá, porque não sobra. Mas quando você vai olhar para a rotina, para as decisões, para as coisas que estão fazendo, elas estão comprando coisas o tempo todo sem perceber, sem saber o porquê que estão comprando muitas vezes aquelas coisas. Às vezes é olhar no guarda-roupa e ver um monte de coisa com etiqueta, é olhar dentro do armário, dentro da despensa e ver coisa parada, e esse dinheiro ele está estocado. E aí a pessoa ela não consegue porque ela vai acumulando, ao invés de liberdade financeira, ela vai acumulando bens materiais. Às vezes experiências até ruins, né? De comprar alguma coisa ou de ir em algum lugar, quando vai ver, você diz, o que eu vim fazer aqui? Simplesmente porque precisava de uma dopamina, né, de um bem-estar imediato, só que por não ter um orçamento, não ter um planejamento, jogou dinheiro fora. Então olhe para você na sua atual conjuntura, como que você tem tomado as suas decisões, como que você tem administrado o seu dinheiro e comece pelo pouco. Eu falo muito sobre isso. Não é que a gente não vá chegar às vezes num investimento grande porque não tem condições ou não, é para você começar o quê? A ter a rotina, ter o hábito, nosso cérebro, nosso comportamento, nossa forma de lidar, ela é por hábito, ela é por ação diária, por repetição. Então, se você não tem o hábito, por exemplo, de juntar dinheiro, de investir, porque às vezes você não aprendeu isso na sua infância, ninguém te mostrou como seria, ou quando você chegou na vida adulta, você começou a ter desejos maiores do que talvez a sua necessidade ou o que comportava na sua renda, virou uma bola de neve e não conseguiu sair de lá. Mas eu quero te falar que você consegue, se você mudar, né, o seu formato de decisão, se você começar a colocar às vezes ali no seu investimento no banco R$ 20 que seja mesmo estando endividado, mesmo estando endividado. Tem gente que acha porque tem dívida, não pode juntar, né, um valor investido. E aí que tá a mágica da questão. Se você começa a poupar um pouco agora, se surge uma emergência lá na frente, você não vai endividar mais. E aí você começa a administrar esse problema que ficou para trás, é lógico, para poder acertar todo esse problema financeiro. Mas entenda que existe um poder no pouco, no poder diário da prática, no poder de colocar um pouquinho ali todos os meses, no poder de acumular, porque da mesma forma que você está acumulando dívidas, acumulando bens materiais que às vezes não tem nem tanta significância para você, você está deixando de fazer esse acúmulo positivamente para o lado das suas finanças. Então preste atenção nisso, olhe e tome uma decisão hoje de começar a investir, a guardar alguma coisa para esse seu futuro, para você viver a sua liberdade financeira. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o auto-engano. É só hoje, Lu. É só hoje que eu vou comprar isso. É só hoje que eu vou passar essa parcela no meu cartão. A partir do mês que vem eu já vou começar a reduzir a minha fatura. É só hoje que eu vou tomar esse café. É só hoje que eu vou pegar esse Uber. Amanhã eu vou, né, de uma outra forma. Eu peço uma carona a alguém ou eu vou de ônibus, de condução, né, o coletivo. Então a gente começa a cair no auto-engano, nas autossabotagens do é só hoje. São justificativas que vêm para poder recompensar essa vontade imediata que a gente tem. Essa é uma das frases, mas existem outras, né? Eu mereço, eu trabalho tanto, por que não, né? Já que eu trabalho demais, por que não hoje tirar esse dinheiro e comprar um delivery? Eu tô tão cansada, não consigo chegar em casa hoje e cozinhar. Olha quantas frases de sabotagem, de frases de justificativas que muitas vezes, gente, ela pode ser verdadeira. Às vezes você está cansada, às vezes você precisa e merece de fato, só que na forma errada, do jeito errado. Quando a gente olha para uma justificativa, ela é verdadeira. Muitas vezes é a situação que você está vivendo, muitas vezes ela traz ali sim a resposta de um cenário real. Só que a grande questão é, por que eu vou ficar nessa justificativa, acoitando ela, trazendo ali um mimo para essa justificativa e gastando o meu precioso dinheiro tão fácil? Você já parou para pensar quanto vale a hora do seu trabalho? Esse é um exercício que normalmente eu passo aqui com os meus clientes, para a pessoa começar a entender a real verdade sobre o horário do trabalho dela.
Às vezes a pessoa ela tá ali no trabalho, tem uma renda de 5.000 reais, trabalha X horas no mês e ela não sabe quanto vale o dia, a hora de trabalho dela. E quando a gente começa a ter essa consciência, né? Nossa, eu trabalho X horas para ganhar X reais. Eu vou comprar essa blusa? Eu vou ficar tomando esse café, esse lanche o tempo todo, que além de jogar o meu dinheiro no ralo, eu ainda estou atrapalhando a minha saúde? Olha quantas verdades a gente começa a identificar quando a gente faz perguntas, quando a gente começa a questionar e sair do modo automático. Então comece a entender, a ouvir, dar vazão às frases que você fala. É só hoje. Gente, não é problema a gente tomar um cafezinho, não é problema a gente comprar aquele lanchinho, pedir um delivery. Não é, o problema não é esse. E eu costumo falar que dentro do nosso orçamento tem que caber aquilo que faz sentido pra gente, até porque a gente está aqui para viver a vida, aproveitar ela, realizar os nossos sonhos, mas se justificar, né, de uma vida às vezes que é automática, que tá acontecendo ali porque sempre foi assim, não faz sentido. A gente não muda a nossa realidade vivendo sem fazer questionamentos, vivendo sem olhar adiante, querendo algo novo. A gente não muda a nossa vida se a gente não coloca esses parâmetros. A gente vai só seguir o mesmo caminho, o mesmo fluxo, sem a vida ter nenhum resultado. Então, entenda isso, olhe, né, para o seu dia a dia, para as frases que você costuma falar, para as pessoas que estão à sua volta. Se às vezes você não está conseguindo entender as suas falas justificáveis, comece a observar as pessoas e nesse olhar, às vezes, atento às pessoas, quem sabe você não começa a ficar alerta à situação, ao momento de vida que você vive, à forma que você leva a distribuição do seu dinheiro ao longo do dia. Esse é um ponto importante para você sair desse cenário. Terceiro ponto aqui é a invisibilidade nos registros financeiros. Ficou meio difícil, né, talvez essa frase, mas o que é isso, gente? É não ter controle financeiro do seu dinheiro. É não saber quanto você ganha. Quantas pessoas às vezes são autônomas, têm a renda variável, às vezes recebe um valor de um cliente aqui, de outro cliente ali, tem, né, vários serviços com valores diferentes. A pessoa ela não consegue saber quanto que ela ganha no mês. Isso mesmo, tem gente que não sabe quanto ganha no mês, porque não controla. O dinheiro entrou no banco, já está gastando, e é normal muitas vezes isso acontecer, principalmente quando a pessoa ela não tem um fluxo de dinheiro ali semanal ou mensal. Entrou, já está saindo, ela já está o quê? Se programando para poder comprar alguma coisa, pagar um boleto, e nisso ela não observa quanto que ela ganha. Não sabe quanto gasta, como gasta. Então, não ter o controle financeiro é um gargalo muito sério que faz você perder dinheiro. Às vezes você está ali olhando as montanhas financeiras, ou seja, o financiamento do carro, é o boleto da casa, é o condomínio, é a escola. São valores maiores, corriqueiros, né, que estão ali todos os meses, que você sabe o que é. E esse você controla, porque você lembra na cabeça, ó, tem esse valor aqui. E aí faz uma conta, né, de cabeça ali, de padaria, né, no papel, sem, hoje não pode nem falar isso, que as padarias estão muito bem informatizadas, né, com seus sistemas. Então, isso é uma frase antiga, né, que a gente sempre traz. Então, existiu o controle, trazer essa análise para dentro do seu dinheiro é importante. Às vezes a gente fica pensando, ah, só a empresa que faz isso. Não, gente. A pessoa física ela precisa se controlar, ela precisa ter a sua organização financeira para ela poder construir a sua liberdade, construir os seus sonhos, poder saber se ela pode mais, onde que ela precisa melhorar, onde que ela precisa alterar. Então não fique com um salário, com uma renda sem saber, invisível, né, de entrar e sair, sem saber o que está acontecendo com ela. Faça logo, né, o seu registro, a sua anotação, comece a se programar para você saber até que ponto você pode ou não gastar o seu dinheiro, até que ponto você começa a colocar um investimento ali e esse dinheiro vai te gerar uma paz financeira no final do dia. O quarto ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o impacto na construção do seu patrimônio. É você realmente ficar gastando, né, os pequenos valores, saindo um pouquinho ali, 10 aqui, 20 ali, 30 ali, e no final das contas esse dinheiro ele gera um montante tão exorbitante, né, que tão impacta no seu bolso que você não consegue construir o seu patrimônio. O que é patrimônio, Lô? É a sua reserva financeira, é a construção dos seus sonhos, é a compra do seu carro, é a compra da sua casa, é o investimento para gerar liberdade financeira para você.
para gerar uma renda passiva, né, que são os juros trabalhando ali em cima do seu dinheiro, é você pensar na sua aposentadoria privada, né? Quantas vezes a gente escuta e a gente está observando aí sobre a aposentadoria social, que a gente nem sabe se vai ou não vai se beneficiar dela, né? Porque hoje já tem vários gargalos acerca desse lugar, e aí você não constrói o seu futuro porque é hoje. Ah, é só agora. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas e se estiver? Nós estamos numa sociedade em que a longevidade ela está aumentando, as pessoas estão vivendo melhores. Quando a gente vai na academia, a gente olha, né, as pessoas mais idosas estão saudáveis, estão curtindo a vida, estão, né, cuidando do corpo delas. E esse é um cenário que a gente vai viver, porque está tendendo a isso. Então, a nossa idade, ela se prolonga nesse lugar. E aí a gente para, né, no meio do caminho, pensando que é só o hoje, e aí você esquece de construir esse futuro, de construir um patrimônio, de construir um lugar de liberdade para você viver ao longo, né, da sua vida, com os seus filhos, com os seus familiares. Então pense nisso. Pare, né, de gastar à toa, sem entender, sem consciência, sem razão, só no inconsciente. Vi uma promoção, vi um anúncio, eu já estou indo lá comprar, sem perceber por que está comprando aquilo, sem saber se vai ou não fazer diferença no dia a dia aquela compra. Esse vídeo vai ser mais um vídeo assim de alerta, um vídeo de trazer para você uma consciência para esse lugar mesmo, de que é preciso sair do modo automático, tá? E aí, se você curtiu esse vídeo até esse momento, dá uma pausa aqui, dá aqui, deixa o seu like, né? Se não encaminhou ainda para os seus amigos, encaminhe para 3 pessoas, para você contribuir com o crescimento desse canal e fazer com que venham mais conteúdos, né, a agregar aí dentro da sua realidade financeira, para você viver uma finança sem limites, né? Que vai muito além do que só dinheiro, muito além do que só dívida, muito além do só caos financeiro. É realmente você viver a vida que você está planejando viver com liberdade financeira, tá? Então, dando continuidade aqui, eu quero deixar alguns caminhos como saída para esse lugar de gastos invisíveis, né? De gastos fantasmas que você não consegue identificar o que é. Faz conta e no final das contas esse dinheiro não dá, esse dinheiro não sobra, esse dinheiro tá faltando. Por quê? Não fez conta, né, do pequenininho. Tá vendo o poder do pouco? É o poder do pouco para você mudar a sua situação, mas existe o poder do pouco quando você não olha para ele também, esse dinheiro indo embora pelo ralo. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você é: registre os seus gastos durante 30 dias. Faça um levantamento, uma anotação. Aí você faça de uma forma mais inteligente, porque eu costumo falar que se você simplesmente pegar um caderno e ir anotando ali o que está no seu extrato, que você comprou, é mais fácil você pegar o seu extrato bancário, sua fatura de cartão de crédito e analisar, porque já está tudo ali. Agora, se você quer fazer de uma forma mais prática, né, comece a anotar por categoria, olhar ali a sua fatura, quanto foi de transporte, quanto foi de alimentação, para você entender de fato como que você gastou esse dinheiro, para você ver o que você fez com ele. Qual que foi a decisão que você tomou consciente ou inconscientemente para gastar esse dinheiro? Registra isso, comece a entender para onde que ele vai, de 1 centavo aos 100 reais, a 1.000 reais, a 2.000 reais, independente do valor do boleto, da fatura ou que você pagou. Entenda para onde esse dinheiro está indo. E o primeiro ponto para a gente poder identificar é analisar dados. E os dados que você tem é o quê? O que você vem fazendo diariamente ao longo da sua jornada. Se você tiver condições de pegar um mês anterior e fazer isso, também faça, mas eu sei que às vezes fazer no dia a dia já é delicado, então imagina pegar um mês para trás e analisar isso. Mas comece daqui para frente, anote tudo que você fizer de compra, né, de decisões, para onde o seu dinheiro está indo. Esse é o primeiro ponto, é analisar os dados, e a partir dali você toma decisões de como gasta esse dinheiro, de como não gasta esse dinheiro. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí você vai fazer um segundo exercício, que é começar a observar se essa compra, se essa decisão que você vai fazer daqui em diante, ela vai te aproximar ou te afastar dos seus objetivos. E aí você vira e me fala: Lu, qual o objetivo? Nem tenho. Olha isso, gente. Tem gente que às vezes não tem objetivo, tem gente que às vezes não planeja o ano, tem gente que às vezes não planeja nem a semana, nada. Tá simplesmente um deixa a vida me levar, a vida leva eu. Dinheiro sem propósito é furada. Eu sempre falo, essa frase aqui é o jargão da minha empresa: dinheiro sem propósito é furada. Se você não tem um objetivo, um porquê
claro do que você vai fazer com o seu dinheiro, vai gastar de qualquer maneira. Então nem precisa às vezes parar para anotar gasto. Se você não entendeu que você precisa ter um objetivo, um propósito, um plano, para que você vai ficar anotando gastos? Começa por aqui. Aí você começa a entender, tem um objetivo, eu já defini o que eu quero. Então esse dinheiro, isso que você está comprando hoje, tá te aproximando ou tá te afastando do seu objetivo? Aqui que tá a grande questão, porque quando você começa a ter um lastro, um caminho de para onde você vai levar esse dinheiro, aí faz sentido você controlar ele. Se não, tá tudo bem, você já tá vivendo a vida que você escolheu viver. E aí os resultados são esses mesmos, não tem como trocar, porque se você não muda nada, seu resultado também não vai mudar. Então entenda isso, tá? Olhe, comece a entender se existe ou não um objetivo claro para essa destinação. Se não tem, se você quiser, comece já a estruturar isso e aí sim, a partir daqui, comece a se perguntar: vou próximo do meu objetivo ou me afasto quando eu compro esse delivery, quando eu pego esse Uber, quando eu compro essas blusas parceladas, independente do que for. Faça essa pergunta para todos os gastos que você for fazer em relação ao seu dinheiro, tá? Um outro ponto aqui é substituir os gastos baixos e os gastos baixos, né? Ou substituir por gratuitos. Desculpa aqui que eu embolei. Então vamos lá. Aqui é um ponto, né, que você pode ter até sair dessa situação, principalmente se você está endividado, né, tem débitos, principalmente se você está ali no gasto bem assim rente ao total da sua renda, não está sobrando nada para você guardar. Comece a perguntar, a olhar, será que eu consigo trocar esse item por um item mais barato? E aí, gente, entenda que aqui a gente tem que tomar o cuidado para quê? Para a gente não pensar no tamanho da escassez que a gente vai criar. Eu falo muito sobre a mudança da mente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente vai ter um resultado diferente. Quando a gente decide o que a gente quer, a gente vai ter um resultado diferente. Mas até a gente chegar lá, às vezes a gente vai precisar o quê? Ajustar aquele gargalo que a gente já construiu ao longo dos anos que a gente foi vivendo sem olhar para esse lugar de renda, de dinheiro, né? De perceber o que foi feito no dia a dia. Foram só decisões tomadas por necessidade ou desejo sem muita direção. Então, para sair, né, muitas vezes de um buraco, de uma situação que a gente construiu ela, a gente vai precisar tomar algumas medidas, às vezes dolorosas, e eu costumo falar que quando a gente está trabalhando um lugar de caos financeiro, e eu falo isso, gente, porque eu já vivi várias situações acerca disso, então tudo que eu ensino, tudo que eu falo é experiência, né? Eu sei na pele o que você do lado de lá tá sentindo. Então, quando você vai passar por uma reformulação financeira, a dor vai vir, porque às vezes você vai ter que dar um passo para trás de um patamar que você já chegou, né? Porque você queria mudar de vida, aumentou a renda, andou um pouquinho aqui, mas acabou que não foi o suficiente, pensando nas estratégias financeiras para sobrar e pensar no patrimônio, na liberdade, então gastou mais do que devia, às vezes se endividou. Pode ser em situações, então para sair daqui a gente precisa fazer alguns ajustes, às vezes é trocar algumas coisas que a gente compra por outros itens, às vezes é fazer uma venda de alguma coisa que a gente tem que está parado e é dinheiro estocado e a gente pode conseguir uma renda extra com isso. Pode ser, às vezes, a redução, né, de um item, ou às vezes é trocar, ver se você consegue algo gratuito nesse momento para poder o quê? Suprir, você não ficar sem o item, por exemplo. Vou dar um exemplo da academia, né, que tanta gente fala. Eu preciso me exercitar e de fato, gente, atividade física fala muito, né, sobre o nosso cérebro, sobre como que a gente vai tomar decisão. Ele traz, sim, muitas químicas saudáveis, né, que são boas para você usá-las, né, no dia a dia e ter uma performance melhor. Então, muitas vezes você está num lugar de que eu não consigo pagar minha academia. Será que eu vou ter que deixar de pagar? Porque eu vou ter que cortar, fazer cortes? Ok, talvez esse é o caminho, mas comece a fazer uma caminhada. Comece a fazer uma atividade física em casa, tantos vídeos na internet disponíveis, basta a gente o quê? Querer. Então, até a situação entrar no eixo de novo e você ter condições novamente de voltar para sua academia, que é importante, né, para sua saúde, que é importante para você, né, para o seu corpo, que é a estrutura que vai levar você a viver tudo que você quer. Então, é questão de quê? De escolha, de decisão para a gente sair de um lugar que a gente acabou construindo dentro, né, dessa realidade que a gente vem vivendo. E para finalizar aqui, eu direciono vocês a criar um fundo,
né? Fazer uma reserva aí de um valor para gastos sem culpa. Ah, o que é isso? Não tô conseguindo fazer nem minha reserva financeira, não tô conseguindo fazer meu investimento, tá falando pra fazer uma reserva sem culpa. Gente, isso aqui é algo que eu fazia desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre tive uma planilha que eu fazia ali, né, o controle do meu dinheiro, do meu salário, e aí eu colocava lá a renda que entrava, colocava as contas que já eram ali definidas, né, as montanhas grandes, e aí, por fim, eu deixava um valor, separava o valor do investimento, né, para guardar, da reserva, e deixava ali sempre uma sobra no meu orçamento para quê? Para gastar. Né? Surgiu isso, eu preciso comprar, deu vontade de comprar um lanche, comprar uma bala, uma água na rua, sei lá. Faça uma reserva, deixe um valor separado, nunca extrapole o seu orçamento a colocar ele assim, entrou e gastou tudo. Deixa um pedaço, deixa parte desse orçamento para isso. Se não gastou, né, ao longo do mês, se sobrou, vai lá, investe ele, reserva ele. Mas isso é para quê? Para você ter esses prazeres inconscientes, desses gastos invisíveis, só que de forma controlada. Talvez não precisa nem você direcionar ali com o que você está gastando, né? Deixa de fato esse lugar de uma reserva para você gastar sem culpa parte do seu dinheiro. Para quê? Para você não também, né, entrar assim no grito, né, de nossa, tem que cortar tudo, tem que... Não, gente, não é sobre isso. Organização financeira é muito mais do que corte, muito mais do que privação, é para te dar liberdade, né, uma liberdade de saber aonde você está colocando o seu dinheiro, pensando no hoje, construindo o seu amanhã. Então é sobre isso. Então pense nessas coisas, nesses pontos e mude já, tome uma decisão se você quer viver um futuro de liberdade financeira, acabar esse ano, né, de uma forma diferente, ao qual você já vem lidando aí por décadas, por anos, né, seja lá o formato que for. Mas esses aqui são alguns pontos preciosos, né, que normalmente os meus clientes, eles têm o direcionamento, é o que eu vivo e que dá, assim, um resultado fantástico. É o básico bem feito, né? É o pouco que a gente investe para os nossos resultados, fazendo coach diariamente, que vai ter, né, essa vazão, esse lugar, esse montante aí de positividade. Então, isso é o que eu queria deixar para você. Espero que você tenha gostado. Se você não curtiu, deixe seu like. Já se inscreva se acabou de chegar aqui. E aí, eu espero você na próxima semana com um novo conteúdo. Semanalmente eu venho trazer aqui para você um direcionamento para você começar a construir a sua liberdade financeira. E para você que já está aqui um tempo, que deseja entender e conhecer mais sobre as finanças comportamentais, né, com esse foco no emocional, entendendo o dinheiro, essa administração, esse planejamento, coisas, né, que vão te levar a um resultado diferente ao qual que você vem batendo cabeça aí já há mais tempo. Procure aqui, né, nesse canal os meus contatos. Entre, deixa uma mensagem que a gente vai te direcionar a te mostrar, né, essa solução, essa metodologia que tem transformado aí muitas vidas e que eu tenho certeza que vai ser um diferencial de um investimento de fato a transformar a sua realidade, tá? Então, muito obrigada. Deixo aqui o meu beijo para vocês e na próxima semana a gente se vê.